É um prazer falar sobre a obra do Rafael Galo, que é um cara fantástico e um escritor de primeira. Eu acho que dentre as muitas qualidades da obra do Rafael, eu queria comentar bem rapidamente a questão da diversidade. Ele tem uma capacidade inventiva que eu acho salutar a todos os escritores. É interessante que no livro de estreia dele, no Réveillon e Outros Dias, que foi vencedor do Prêmio Sesc, ali já tem essa qualidade. Os contos eles dialogam entre si, mas eles têm uma diversidade impressionante. São histórias diferentes, são situações diferentes, são personagens muito diferentes entre si e que todos têm essa capacidade de tocar, de sensibilizar. Eu acho impressionante essa capacidade dele de criar histórias e criar personagens que são tão diferentes entre si, apesar de todos guardarem uma motriz comum, um sentimento comum. Mas essa versatilidade, a inventividade das histórias eu queria chamar a atenção e convidar a todos vocês a lerem esse livro, porque vale muito a pena. Eu queria aproveitar a dizer que eu gosto muito do conto Réveillon, que é o primeiro conto do livro. Eu acho que é um conto tocante, os personagens são muito tocantes, a história é muito bonita. E é interessante como esse conto, para mim, ele faz uma ligação com o segundo livro do Rafael, O Rebentar. Mas antes disso, é muito impressionante como ele sai de um livro de histórias curtas, né, que são contos, para um romance com R maiúsculo. É um grande romance em todos os sentidos da palavra. E essa é uma outra capacidade de diversificação dele, de circulação entre estilos e temas e propostas, que eu queria chamar a atenção de vocês na leitura dos livros dele. O Rebentar, que foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, que eu também recomendo muito a leitura, é um grande romance que trata sobre uma mãe de um filho desaparecido passando pelo processo de aceitar essa situação, de lidar com isso e de aceitar. E é muito interessante como dos contos, aquelas situações pontuais e muito diversificadas ganham uma extensão muito consistente no romance, em que ele explora essa história na diversidade, nos detalhes desse processo, naqueles detalhes em que a gente não para pensar se a gente não passa pela situação. Então essa capacidade de diversificar do Rafael nesse ponto, nesse romance, passa muito por essa capacidade de explorar esses sentimentos da personagem com uma profundidade que eu acho bonita. Eu acho tocante o fôlego que ele tem e a perspicácia, a calma para descrever as situações usuais que a gente não... É isso, a gente não para pensar se a gente não vive ou se não lê um livro como aquele. Acho que essa é uma das grandes qualidades da literatura e da grande literatura. E esse romance explora muito esses sentimentos que aparecem nos contos também, em outras histórias. Enfim, eu gosto muito da obra do Rafael, eu acho que ele tem ainda uma grande carreira pela frente, e vale muito a pena a atenção a esses cuidados que ele tem e essa capacidade realmente de transitar entre estilos, personagens, situações, gêneros diferentes. Eu recomendo muito a obra dele. Obrigado.